Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ana Menezes Podcast. E é claro que eu vou começar esse episódio pedindo para você curtir, compartilhar esse episódio, principalmente com aquela amiga, sabe, que gosta de se sentir bonita, que gosta de se arrumar, ou então também com uma pessoa que tá um pouco desanimada, tá um pouco cabisbaixa, que precisa dar aquele glow up na beleza. É agora! O assunto de hoje não é só sobre cabelo, mas é sobre autoestima, empoderamento, resgate, né, da mulher. E sim, vamos falar muito sobre cabelo. Então, se você gosta desse tema, aproveita também para se inscrever no canal, tá? Eu sempre falo aqui que o Ana Menezes Podcast é um podcast amplo, né? A gente está sempre trazendo, assim, assuntos diversos, mas que realmente traz um impacto positivo para todo mundo que nos assiste, nos acompanha. Eu amo receber o feedback de vocês, não só nos comentários aqui no YouTube, mas também lá no meu Instagram. Eu vou aproveitar, né, para te convidar a seguir a nova página do Ana Menezes Podcast no Instagram. Ah, Ana, por que nova? Porque até então eu só tinha minha página pessoal, né, Ana Clara Menezes. Mas eu resolvi criar também o perfil do podcast no Instagram. Então agora temos o @Ana Menezes Podcast por lá também. Aproveita, tá? Pra seguir. Manda sua sugestão de tema, sua sugestão também de convidados e convidadas. Eu amo receber e ter essa troca de vocês. Agora, sem mais delongas, vamos ao nosso tema. Quando a gente percebe que o cabelo ele tá caindo mais do que o normal, sabe quando ele vai ficando mais fino? Quebradiço, sem vida, a primeira coisa que pensamos é o quê? Vou comprar um produto novo. Mas será que o problema está realmente no cabelo? O nosso cabelo, gente, ele pode revelar muito sobre o que está acontecendo dentro do nosso corpo, mas também sobre a nossa rotina, estresse, alimentação inadequada, alterações hormonais, deficiência de nutrientes, mudanças importantes na vida, sabe? Procedimentos químicos e também a forma como cuidamos do nosso couro cabeludo. Tudo isso pode interferir diretamente na saúde dos filhos. Mas existe ainda uma outra dimensão nessa conversa, a autoestima, não só feminina, mas também masculina, não é mesmo? Porque muitas vezes quando uma mulher ela percebe que ela está perdendo cabelo, ela não perde apenas fios, né? Ela pode perder, inclusive, a vontade de se olhar no espelho, de tirar fotos, de se arrumar, né? Até aquela sensação de se reconhecer. Infelizmente afeta. Por isso, cuidar do cabelo também pode ser um processo de resgate dessa autoestima. Hoje, nós vamos falar sobre queda capilar, saúde do couro cabeludo, prevenção, tratamentos e sobre como esse cuidado pode ajudar uma mulher a voltar a se reconhecer. E para conversar sobre tudo isso, eu recebo uma convidada muito especial. Ela é terapeuta capilar e está à frente da Tricohair. É uma clínica capilar que trabalha com cuidados especializados para os fios e também para o couro cabeludo. Tainara Araújo, seja bem-vinda, linda! Muito obrigada, Ana. Vou te agradecer por esse convite incrível. Eu acho que é muito válido o que você está fazendo, levar informação para mulheres que às vezes não têm esse tipo de informação, principalmente sobre cabelo, porque hoje tudo que se fala sobre cabelo as pessoas acham que é assim, eu vou passar um produtinho aqui e vai resolver, e não é assim. Eu acho que quando se fala de tricologia, que é a parte mesmo mais interna, a gente fala sobre parte hormonal, a gente fala também sobre alimentação. E a gente hoje, na verdade, na clínica, eu tenho várias ajudadoras que são parcerias com nutricionista, médica, exatamente para a gente fazer um processo investigativo bem legal. Gente, esse assunto é muito profundo, né, Thay? Ainda mais hoje, né, como você falou, que a indústria, né, cosmética, ela quer o tempo todo vender. Então, é lançamento atrás de lançamento, é produto novo, marcas novas. A gente, quanto consumidoras, né, que não tem esse conhecimento de vocês, a gente fica perdida e pode levar realmente a um consumismo, né, de cosméticos desnecessários. Mas antes da gente se aprofundar nesse tema, eu quero que você conte um pouquinho da sua história. Quem é a Tainá até se tornar a profissional que você é hoje? Gente, é um pouco longo, mas eu vou tentar resumir um pouco dessa trajetória, porque eu já tenho 10 anos já de profissão. Então, eu acho assim que é um período muito bom. Eu comecei como cabeleireira. Na verdade, antes de eu começar como cabeleireira, eu fiz enfermagem. E aí eu não quis seguir a área. E depois eu comecei o curso de cabeleireiro, me formei, gostei da área.
e tratava só de cabelo. Só que eu tive um problema na coluna cervical, porque eu comecei com alisamento. E aí o médico virou pra mim e falou assim, olha, você vai ter que achar outra coisa que você faça, porque senão você vai travar, não vai fazer mais nada, por conta de movimento repetitivo. E aí eu lembro que meu distribuidor na época, ele falou comigo sobre tratamento, mas eu não gostava de tratar cabelo. E é muito incrível, porque hoje eu só trato cabelo. E aí eu comecei a tratar cabelo, conhecer mais sobre fibra, estudar mais sobre fibra, exatamente para poder complementar a renda. E aí, na época do Covid, a gente tomou vacina, né, para poder combater, e eu tive um efeito colateral que foi a areata. E aí foi onde eu comecei a parte da terapia capilar. A areata, para quem não sabe, ela é um buraco que dá na cabeça e aí ela não cresce mais, fica uma área. Ou pode ser uma cicatricial que não cresce mais, como pode ser que ela volte a crescer, que foi o meu caso. E aí, por conta disso, eu fui no dermato na época e eu fiquei tratando muito tempo, o cabelo não crescia, porque é uma das formas mais difíceis de repilação é a areata. E não crescia de jeito nenhum. E aí eu comecei a estudar em cima do conhecimento que eu já tive, para poder ver se eu conseguia me ajudar de alguma forma. Foi onde eu conheci a terapia capilar. E nisso que eu conheci a terapia capilar, eu fui me aprofundando e aí eu entendi o que era a terapia capilar junto com a tricologia. Porque são, apesar de elas serem muito parecidas, elas são distintas. E aí eu comecei a me aprofundar na tricologia. E me apaixonei pela área. E desde então, já tem 5 anos que eu trabalho como terapeuta capilar e tricologista. Eu amo, porque eu consigo ver no olhar de outras mulheres a satisfação, sabe? De ter a autoestima ali renovada. Porque cabelo comanda muito isso, né? Sim. E assim... Vamos dizer assim, que para mim também foi muito inovador, porque antes de eu me formar na parte de tricologia, eu tinha cabelo liso, né? E aí eu trabalhava com cabelos naturais, que era cabelo cacheado e tudo mais, e minhas clientes me perguntavam, falavam assim, nossa, quando que você vai cachear o seu cabelo? E aí eu tinha muito aquela resistência. E aí quando eu cachei, eu tirei tudo, né? Eu não deixei, não foi assim, não foi um processo. Foi com um dedo, eu tinha um dedo de raiz, dava pra ver o couro cabeludo. E eu acho que eu entendo um pouco do que as mulheres passam quando se trata... Você cortou? Eu cortei tudo, com um dedo. Meu Deus, ficou careca. Fiquei. Cabelo baixinho. Menina, eu tenho foto, dá pra ver meu couro cabeludo refletindo. E aí, porque foi só um dedo de raiz mesmo. E aí eu acho que eu consigo entender um pouco sobre a queda. Queda nunca foi o meu problema, só foi a areata. Mas eu consigo entender um pouco sobre a queda porque quando eu cortei, eu fiquei com a autoestima lá embaixo. Acho que nem eu imaginava o que eu tava fazendo. E aí, eu não conseguia sair de casa. Eu fiquei 6 meses sem sair de casa. Porque eu não me reconhecia com o cabelo que eu tinha. E como é que você fez pra trabalhar nesse período? Então... Só ia pro trabalho, né? Só ia pro trabalho. Eu trabalhava... Porque, na verdade... Botava o que? Lenço, chapéu? Não, eu tinha que molhar o cabelo. Eu só vivia com o cabelo molhado. Porque eu não reconhecia meu cabelo cacheado. Foi um processo, né? Eu perdi toda a autoestima. Porque, na verdade, eu descobri... Eu falo isso com todo mundo. Que eu não tinha autoestima. Porque quando a autoestima, ela tá no seu cabelo... Tirou o seu cabelo, cadê a sua autoestima? Nossa, que forte, né? Então, eu descobri que eu não tinha autoestima. A minha autoestima estava vinculado ao tipo de cabelo que eu tinha. Gente, lembrei da história de Sansão. Mas né? Quando ele perde a força, né? Exatamente, porque ele perde pelas tranças, né? Deus fala sobre isso. E aí, ali naquele momento, eu me senti assim. Porque a autoestima que eu tinha era vinculada ao meu cabelo. Então, se meu cabelo não estivesse bom, eu não estava bem. Eu estava me sentindo feia. Certo. E aí, quando eu tirei o meu cabelo, e aí eu tive que reconhecer o meu cabelo natural, ali eu tive que conhecer uma outra Tainá. Então, eu falo que foi uma fase para mim de superação. Porque eu entendi, hoje eu tenho em mim que eu realmente tenho uma autoestima. Se tirar o meu cabelo, eu tô bem, sabe? Independente, pode chegar uma pessoa da rua e falar, ai, mas você tá feia. Problema. Se eu estiver me sentindo bem comigo mesma, eu tô bem. Sim. Mas naquela época não era assim. Naquela época eu dependia muito do meu cabelo. E eu acho isso também... muitas mulheres hoje, elas se reconhecem baseadas em cima do cabelo. Se o cabelo não tá bom, ela não tá bem. E a gente ouve muito também que o cabelo... A gente cresce ouvindo, né? Também da indústria, né? Dessa questão dessa pressão estética, né? Tudo isso, né? Que a mulher sofre mesmo numa sociedade, né? Que vê a mulher como objeto, né? Que impõe um padrão de beleza, enfim... a gente cresce ouvindo que o cabelo ele é a moldura do rosto.
E pra gente entender que o cabelo, ele não é a moldura, mas ele faz parte do rosto, ele faz parte de quem somos, só que ele não é tudo que temos, então é uma linha muito tênue entre é importante sim a gente se cuidar, a gente se sentir bonita, mas também é importante a gente se reconhecer além disso, né? Não, com certeza. E fora que quando a gente se reconhece além disso, a gente consegue até ajudar outras mulheres. Eu falo que para mim na época foi muito importante isso, porque como eu sempre trabalhei com rede social, eu não podia demonstrar que eu estava mal. Para todo mundo eu tinha que estar bem, até porque muitas mulheres sentavam na minha cadeira na época e falavam assim: "Nossa, eu vou cortar porque você cortou". E aí, então, assim, eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou falar pra elas que eu não tô bem? Não faz isso não, sua maluca! Não tinha como, sabe? E eu acho que boa parte disso, eu tirei força disso. Eu tirei força em entender que outras mulheres precisavam ver isso, precisavam dessa força que eu não tinha. Assim como Sansão, na época, ele pediu, isso é falado biblicamente, que ele pediu Deus uma última força. Ali foi minha última força. Eu falei assim, Senhor, me ajuda, porque eu não tenho força, mas elas precisam. Então, assim, pra mim ali foi isso. Foi tirar a força delas, do que elas precisavam vivenciar. E isso foi muito importante pra eu fazer uma reconstrução da minha autoestima, sabe? E hoje eu entendo isso. Hoje eu tô bem com o meu cabelo natural. E se ele tiver que ter volume, ele vai ter, porque eu amo, inclusive. E eu ando assim, normal, bem comigo mesmo. E hoje o pessoal me pergunta até assim, nossa, você não tem vontade de fazer uma escova, passar uma prancha? Eu falei, gente, desde quando eu cortei o meu cabelo, é o que eu menos tenho vontade, é de escovar e pranchar meu cabelo. E você ficou quanto tempo com o cabelo alisado? Então, desde os meus... Eu acredito que desde os meus 7 anos aos meus Criança? 25. Criança. Na época, eu alisava... Eu não sei se vocês lembram daquela época que tinha alisamento de pente quente, que botava no fogão e vinha alisando o cabelo. Eu não tinha muita condição financeira na minha infância, né? Minha família não tinha. E aí, a gente alisava assim. Gente. Aí minha avó passava Enê, porque desde aquela... O Enê, na verdade, foi por causa de piolho. Eles não sabiam como controlar piolho. E aí passou o Enê, e aí minha avó vinha com pente quente no fogão e alisava meu cabelo. Isso desde criança. Isso foi até os meus 25. Com 25 eu cortei tudo. Então, para você perceber que realmente você precisou quebrar essa crença, né? Que só era bonito alisado. Porque, na verdade, foi uma coisa que foi instituída na sua infância, né? Então, você cresceu também sobre esse molde de beleza, né? Não, com certeza. E eu acho que a família é a pior de todas. Porque eu escutava muito da minha família assim, nossa, você tá igual um pão careca. Ou então, minha avó virava pra mim e falava muito assim, nega do cabelo maluco. Exatamente porque eu tinha volume e eles não sabiam cuidar. E como é que cuidava? Alisando. Porque foi o que foi imposto pra elas e, de certa forma, elas imporam pra mim. E minha mãe tinha cabelo liso, na verdade ela tem. Minha mãe tem cabelo liso e meu pai não. Então, eu via minha mãe ali com o cabelo sempre arrumado e eu não. E minha avó sempre falava comigo, não, tem que alisar, porque esse cabelo tem que estar arrumado. Ou seja, só tá arrumado se estiver liso. Exatamente. Né? Como que é importante, né, a gente quebrar esses preconceitos mesmo, né? Que ainda é muito enraizado, né, Thay? A gente acredita que já avançamos muito, mas eu acredito que você também teve que lidar com muitos comentários, né? Não foi só em família, mas assim, às vezes o pessoal é meio maldoso em rede social, né? Eu falo muito sobre isso também. As pessoas, elas pensam, mas elas não filtram, elas só falam, só E na jogam. rede social é fácil criar coragem, né? Quero ver falar cara a cara. Exatamente. Mas assim, eu li muita coisa, eu escutei muita coisa de pessoas próximas, e por isso que eu acho que também foi um processo, ao mesmo tempo que foi lindo, foi doloroso. Se você me perguntar se eu passaria por isso de novo, talvez não. Mas foi um processo lindo porque eu descobri quem é a Tainá. Essa é a verdade. Porque o cabelo, ele me proporcionou isso. Ter uma autenticidade, sabe? Então, eu descobri isso. Agora, não ser doloroso é outro ponto. Porque foi muito doloroso. Mas eu acredito que tudo que gera um autoconhecimento, que gera realmente toda essa reconstrução que você teve, né? Não tem como passar ilesa. Ninguém cresce só recebendo carinho, não é verdade? Pois é, a gente cresce sendo empurrada, né? Porque se a gente fica sempre ali naquela parte do nosso comodismo, isso aqui tá bom pra gente, a gente não desenvolve em nada, né? E se a gente pensa assim, numa árvore sendo plantada,
ela não vai brotar ali do nada. A terra, ela precisou o quê? Ser cavada, ser regada, né? Teve todo um processo ali por baixo da terra até virar um broto, até virar uma árvore. E eu vejo muito isso no seu trabalho. E agora falando da Tricorrer, né? Você fala que tá nesse segmento da beleza desde que se entende por gente, né? Desde que você resolveu não seguir com a questão da enfermagem, né? Você tinha um salão de beleza e aí você resolveu criar a Tricorrer, que é uma clínica capilar. Exatamente. É totalmente diferente, né? Exatamente. Como que foi essa transição? Por que surgiu esse sonho realizado? A Tricorrer, ela nasceu tem um ano. Exatamente fez um ano, dia 5 de julho. Que a Tricorrer nasceu. E até então eu não sonhava em ter uma clínica. Qual era o meu sonho? Meu sonho era que o estúdio, que era um estúdio, Tainá Araújo, desenvolvesse, ficasse assim, gigantesco. E aí eu tenho a minha religião hoje. E aí, um momento da minha vida, Deus virou pra mim e falou assim: olha, eu não quero mais que você leve o seu nome. E aí eu falei assim: como assim? E aí foi aonde nasceu a ideia da clínica. Porque eu sempre cuidei de mulheres. E eu já não era mais um salão. Meu serviço que eu oferecia já não era um serviço de salão convencional. E ele sempre foi um trabalho mais clínico, exatamente por conta do processo avaliativo que a gente faz, o tipo de serviço que a gente entrega, as ideias que eu trouxe para a clínica. Elas não cabiam mais para um espaço de salão. A gente tem hoje o salão terapêutico dentro da clínica Tricorrer, que é uma clínica capilar. Mas surgiu disso e aí Deus ele me entregou o nome e assim... E para mim fez todo sentido, né? Porque quando a gente misturou Tricorrer, trico é de tricologia e o ré é de cabelo. E assim, fora outros contextos que a gente teve, e foi tudo lindo, mas assim, eu acredito que foi Deus mesmo que me direcionou. E a gente migrou, tem um ano. Eu acho que migrar de salão para clínica, ainda assim, é um pouco desafiador, porque as pessoas ainda acabam vinculando muito ao serviço de salão. Elas não conseguem muito diferenciar, até porque não conhecem muito, né? Então, a gente tem que passar essa informação para a clientela, mas hoje as clientes elas me enxergam muito mais como um serviço clínico. Chega a ser engraçado, porque eu estava conversando esses dias com a minha administradora e eu falei com ela, falei, olha, todo serviço que é vendido hoje na clínica não é mais serviço de embelezamento, são serviços que são voltados para a clínica mesmo, e em menos de um ano eu consegui fazer isso, com a ajuda de Deus, claro, eu consegui fazer isso e não foi difícil. Foi natural. Foi natural, as clientes foram aceitando sem problema nenhum. Só que eu ainda tenho que levar muita informação, porque é exatamente o que eu te expliquei. Para que as pessoas não vinculem serviço de salão com a clínica. A gente faz sim um serviço terapêutico, que é do salão terapêutico, mas um serviço que é mais exclusivo de clínica, que é mais tratamento mesmo. Então aproveita para explicar, né? Qual é essa diferença para quem está assistindo agora e não entende muito, até porque eu acredito que é uma área nova, né? A ser desenvolvida. Como você falou, né? A clínica só tem um ano, apesar de você já tinha essa formação, né? Como que o cliente ele consegue diferenciar, né, o salão de beleza para os tratamentos que a clínica oferece, para a clínica? Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é o tipo de oferta que a gente faz. Por exemplo, lá na clínica, quando a gente fala às pacientes, né, quando elas chegam, a gente faz todo um processo avaliativo. E não é um processo avaliativo comum de, por exemplo, cabelo só tá poroso, só tá ressecado, vamos ali fazer um tratamento. Não, a gente vê todo um histórico. Por que que o cabelo pode estar poroso? Por que que às vezes a cliente está com queda? O que que pode estar acontecendo? Isso no tratamento mais simples que a gente tem. Outro ponto é que lá a gente trabalha com produtos bioativados, que todo produto bioativado, diferente de produto cosmético, ele é mais intradérmico, porque ele tem acesso à pele, ele entra ali, ele pode ter acesso à corrente sanguínea. Então, é um dos benefícios do tratamento bioativado. O cosmético, ele trata mais a parte externa do fio mesmo. Então, ele não tem poder de tratar aquela parte muito interna. E o cosmético, geralmente, ele vem pré-montado. É uma marca que vem com um shampoo,
condicionador, uma máscara, e aí o que é aplicado em uma vai ser aplicado em todo mundo. Já o bioativado não. O bioativado a gente trabalha com óleo vegetal, tônico, vitamina. Então a cliente, quando ela chega, a gente faz o processo avaliativo, vai ver o que precisa ali para a reposição de tratamento dela, e aí a gente faz a aplicação. Então, por exemplo, mesmo que a cliente esteja com uma queda muito leve, que é o que as pessoas mais reclamam hoje, a gente tem ativos no bioativado que já conseguem tratar sem necessariamente eu precisar fazer um microagulhamento, sem necessariamente eu precisar fazer um LED. Então, essa é a parte do salão terapêutico. Fora que a gente juntou nessa questão do salão terapêutico a massagem de boas-vindas. Eu acho que você já recebeu também lá com a gente. É perfeito. Inclusive, quero de novo, tá? Não, é muito bom. Por quê? A massagem de boas-vindas, ela já te desliga um pouco do mundo externo, né? Porque a cliente, ela já chega na correria. Porque a gente vive isso, tempo contado, hora contada. E aí, ela te traz um momento de relaxamento antes do procedimento ser iniciado. E aí, toda cliente que vai lá, independente do que estar fazendo, ela recebe essa massagem para ela mesmo se desligar, sabe? Para ela poder já sentar ali no lavatório e receber o tratamento sem muito barulho na cabeça, que a gente fala. Para mim, assim, né, leiga, como cliente, né, que não entendo essa parte técnica que você explica muito bem, o que eu percebi, assim, o primeiro diferencial de um salão de beleza para a clínica, né, para Tricoré, é o ambiente, sabe? É muito tranquilo. Silêncio, aconchego, sabe? Aquela musiquinha calma. Então, muitas das vezes, principalmente para quem trabalha, né, em áreas mais agitadas, né? Eu, tipo assim, no meu caso, eu tô sempre cercada de pessoas. Eu tô sempre tendo que socializar, falo com pessoas diferentes, né? E tô aqui, tô ali, gravo conteúdo, enfim, cada hora tô num lugar. O meu trabalho é esse, é muito dinâmico, é muita correria. Então, quando eu quero ter um tempo para mim, para me cuidar, não só para ficar bonita, eu realmente me identifico com o estilo da Tricoré, porque é um ambiente que eu vou chegar lá e vou conseguir relaxar. E é diferente de você chegar em um salão que tem mais pessoas falando, que tem conversas cruzadas, que tem uma música mais alta, que tem um chamando o outro mais alto, sabe? O ambiente realmente molda como a gente se sente, né? Então, assim, pra mim, realmente, é um momento que eu falo que é regar a autoestima, sabe? Quando eu vou lá, eu falo, gente, hoje é o meu dia de regar a autoestima, fazer essa manutenção, né, da beleza e com os tratamentos, mas realmente, assim, a ambiência, a forma que vocês tratam a gente, né? As meninas são muito bem treinadas, né? Toda a equipe, você percebe o cuidado, né? Você percebe o tom de voz que elas falam, que elas têm essa preocupação de falar baixo. E, assim, a pouca visão que eu tenho de negócios, a primeira experiência que eu tive na Tricoré, eu já percebi, assim, gente, esse time é muito bem treinado. Porque eu fui tratada da mesma forma por todas as meninas. Eu já fui atendida por umas 3 diferentes, além de você. Então, eu falei assim, gente, é incrível, né? Como que elas seguem esse padrão de fazer a gente se sentir realmente mais aconchegante. Parabéns. Obrigada. Mas eu recebo muito feedback de cliente exatamente por causa disso. Porque eu falo que eu já fui cliente antes de trabalhar na área que eu trabalho. E eu nunca tive aquela ideia de salão de entra e sai, de gente conversando muito. E eu recebo muita cliente que gosta do meu serviço exatamente por causa disso. Porque gosta de um ambiente mais tranquilo, mais calmo. E eu admito que eu sou bem cri-cri. E eu acho que as meninas que trabalham comigo, elas não cri-cri, mas eu sou bem metódica, sabe? Para poder entregar um ambiente melhor. Porque a cliente, quando ela se sente acolhida, ela se sente num ambiente onde ela não escuta muito barulho, que ela consegue relaxar, ela sente aquela vontade de voltar. É igual um cheiro. Sabe quando você bota um cheiro no ambiente, você vincula esse cheiro ao ambiente? O silêncio da clínica é isso. O silêncio da clínica é você falar, poxa, lá é um ambiente que eu posso voltar e vai ser um ambiente para eu relaxar, para eu descansar a minha mente. Não para eu poder falar alto ou para eu poder jogar conversa fora. É esse tipo de ambiente que eu trago e graças a Deus eu tenho uma equipe excelente. As meninas são maravilhosas, como você disse. Elas entregam um serviço como se elas eu estivesse fazendo, na verdade. Então, Deus separou pessoas incríveis para estar do meu lado, para ser o meu braço. E você faz isso muito bem. Eu acredito que por trás de uma boa equipe existe um bom treinamento, né? Então, realmente, as meninas, um beijo no coração de cada uma, vocês são maravilhosas.
E agora, Thay, vamos falar especificamente do que a clínica trata. Existe aí uma queixa mais frequente, né, nas pacientes? Na verdade, a gente tem duas queixas. Geralmente são as descamações, que é a dermatite seborreica, psoríase e queda capilar. Só que a queda e a dermatite, às vezes elas estão vinculadas, elas podem até andar juntas. Porque, por exemplo, às vezes tem cliente que vem com queda, não sabe nem que tem dermatite. Quando eu chego lá, eu vi a dermatite. E a dermatite, ela causa um ambiente inflamatório no couro cabeludo. Então, consequentemente, eu posso ter um quadro de eflúvio telógeno, por exemplo, que é uma queda intensa por causa da dermatite, não necessariamente por causa de uma falta de nutriente ou alguma coisa do tipo, mas é só por conta da inflamação. Assim como eu posso ter somente uma queda. Então, eu acho que essas duas queixas são o que eu mais recebo hoje em consultório, que é tanto a dermatite quanto a queda. Dermatite é quando o couro cabeludo começa a escamar, não é isso? Criar aquelas casquinhas? Geralmente a dermatite seborreica ela é mais úmida. Como assim? Sabe quando a gente coça a cabeça e sai aquelas descamações úmidas que é debaixo da unha? Isso é a dermatite seborreica, porque ela é mais úmida. A psoríase, geralmente, ela é uma descamação mais solta. É quando você coça e cai na roupa. Geralmente tá mais vinculada à psoríase. Tanto que ela é mais branquinha, sabe? Então, a gente tem esses dois tipos de descamações. Maravilhosa, né, gente? Tô tendo uma aula aqui com a Thay, viu? E aí, como que é identificado, né, a diferença de um para outro? Como que é o tratamento? Então, atualmente a gente tem um exame de tricoscopia, que é um exame de imagem que a gente faz, ele aumenta a imagem para mim até 200 vezes mais. Então, eu consigo ver como tá essa microbiota do couro cabeludo. E aí eu consigo identificar se existe descamação, se existem características de uma androgenética, que é a calvície ou eflúvio, para a gente poder ali fazer um pré-diagnóstico para determinar um tratamento. E sendo, por exemplo, uma dermatite, existe uma linha que você segue ou é personalizado? Vamos lá, é muito personalizado. Porque geralmente eu preciso que, quando é uma dermatite, a gente precisa de exame de sangue. Porque às vezes pode ser um estresse emocional, enfim, que vai desencadear ali um quadro de descamação, ou pode ser metabólico. Porque, por um exemplo, hoje se a pessoa ela tem uma resistência à insulina, ela pode ter uma dermatite seborreica crônica por conta da resistência à insulina. Então, a gente fala que o intestino ele é o segundo cérebro do corpo. Então, ele manda em tudo. Se o intestino ele não consegue metabolizar nenhum tipo de nutriente direito, ou às vezes só vai manter ali o corpo para manter ele desinflamado, não sobra nutriente para o couro cabeludo. E aí vai desenquadrando várias coisas ali na microbiota, porque o intestino ele não metabolizou o suficiente para sobrar. Certo. E na questão das alterações hormonais, também impactam diretamente, né? Porque aqui mesmo a gente já falou em outro episódio, quando as mulheres elas entram ali na perimenopausa, menopausa, o que acontece essa queda, né? Essa descompensação. Pós-gravidez também, né? Pode acontecer. Pode. Eu tive, tá? Que é No um meu eflúvio, puerpério. foi um eflúvio pós-parto. Geralmente a gente fala sobre isso. Por quê? Porque o corpo, quando tá na gestação ali, tá gerando a criança, ele começa a fazer sobra de nutrientes, porque ele precisa suprir a mãe e precisa suprir a criança. E aí, quando você tem ali a criança, uns 3 meses depois, é quando começa a ter aquela queda intensa. Mas por quê? Porque o organismo ele ainda tá se adequando. Ele está voltando ao que ele produzia de hormônio. O Antes normal, de gerar uma vida. exatamente, antes de gerar uma vida. O normal. Quando ele vai entrar nessa readaptação, ele faz o quê? Cabelo não é importante para o corpo, outras coisas são. Porque o corpo ele sobrevive sem cabelo, então ele começa a soltar cabelo. Então todo aquele cabelo que não caiu, ele vai cair. Por isso que a gente chama de eflúvio pós-gestacional. E aí ele pode durar aí até uns 6 meses. Depois ele volta a crescer. O tratamento que a gente faz na clínica, a gente faz uma prevenção para esse cabelo não cair em quantidade. Mas isso pode acontecer. Gente, que louco. Eu lembro que eu fiquei desesperada. Eu lavava o cabelo assim, principalmente na hora do condicionador, né? Que fica mais macio. Quando eu fazia assim, tá? Eu falava, meu Deus, eu tô ficando careca. Eu tenho cliente que fica com essa entrada aqui, ó, todinha exposta. E como que faz quando é aqui na frente? Então, geralmente a gente faz o LED, que ele é um estimulador, ele vai trabalhar as células ali pra mim, pra fazer uma estimulação, uma inibição de queda. Luz de LED, né? Luz de LED. A gente também faz a parte de microagulhamento, só que a gente sempre entra também com um suporte nutricional. Por que suporte nutricional? Porque sempre falta alguma coisa. Por isso que eu falo que o exame de sangue, ele é um marcador, assim,
excelente para eu poder saber onde eu vou iniciar. Tanto que quando a cliente começa o tratamento, às vezes eu dou um mês, né, para ela iniciar o tratamento, a gente já começar ali fazer um controle de queda, mas eu dou um mês para fazer o exame de sangue, até mesmo para a gente ver o que consegue fazer de suporte nutricional para ela, porque o interior manda o exterior, né? Sim. E como que a gente consegue diferenciar a queda de cabelo para quebra dos fios, né? Aquele cabelo que ele, no meio do fio já tá quebrando, ou ponta dupla também. Como que é essa diferenciação? Vamos lá. Para a gente poder fazer essa diferenciação, a gente precisa entender que fio ele tem um tempo ali que ele faz o ciclo dele, né? Que geralmente são de 4 a 5 anos. Então, o fio, quando ele cai da raiz, ele cai um fio inteiro. Uhum. Quando é a quebra, você percebe que não é um fio inteiro, que você vai ver o tamanho dele. E aí você vai ver pequenos pontos do cabelo quebrado. É igual a gente prender com elástico. E aí quem tem costume muito de prender com elástico sabe que a quebra ela fica direcionada aqui, ó. No onde meio, fica preso. no meio da cabeça onde fica preso. Então a gente já sabe que ali tem uma atração e gera quebra. Uhum. Ah, mas eu uso muito meu cabelo solto, eu vejo muito cabelo cair. Então a gente precisa identificar se ele tá muito poroso, se tá faltando nutrientes, se ele tá muito fino, porque cabelo muito fino quebra com facilidade quando você vai pentear. Eu vejo muita cliente minha errando também na hora de pentear cabelo. Porque muita gente não sabe que pra gente pentear, a gente precisa começar de baixo pra cima. Dá o tutorial aí, tá? Aí eu vejo a cliente, não, vou pentear o meu cabelo. Aí vem puxando de cima pra baixo. Aí fica, não, meu cabelo tá caindo muito. Mas não, às vezes é só a cliente mesmo que não sabia pentear o cabelo. Mudou a forma de pentear, pronto, melhorou ali 100% da queda. Gente, me veio uma memória super afetiva agora. Que eu lembro que a minha mãe me ensinava a pentear de baixo pra cima. E às vezes eu ali querendo fazer com mais pressa, né? Ela falava, ela me corrigia, Ana, assim não. Assim, ela falava, assim você vai quebrar o cabelo. Uhum. Começa de baixo pra cima, porque aí vai destecendo, né, os nozinhos, e aí vai aumentando. Realmente, porque se a gente vem com ele da raiz, chega aqui, ele embola. Embola aí e você vai gente... ficar assim. Aí Acabou, não dá gente. certo. Tu tem cabelo Aí que se quebra salve. muito. Eu sei que hoje no mercado tem escovas que elas não permitem, não é que elas não permitem, mas a facilidade delas dobrarem o dente é muito mais fácil para não ocasionar uma quebra. Mas ainda assim, como existe muita falsificação no mercado, a gente sabe disso, elas têm o dentinho mais firme. Então elas não vão fazer essa dobra, sabe? Elas vão descer mesmo, é onde geralmente quebra. E além, eu já ia te fazer uma pergunta, você já respondeu antes de fazer, mas eu acredito que tenha outros também, né? Assim, qual o principal erro, ou quais os principais erros, né? Na hora de cuidar dos cabelitos, além desse, da hora de escovar, Então, de pentear. eu acho que assim, primeiro ponto, tem gente que às vezes vira pra mim e fala assim, nossa, meu cabelo tá caindo muito, amor. Quantas vezes na semana você tá lavando esse cabelo? Que aí às vezes a cliente vira pra mim e fala assim, eu lavo uma vez na semana. Realmente, aí a gente vai contar, porque o cabelo ele tem que cair 100 fios por dia. Isso tudo? Isso tudo. Claro que existem pessoas que não vai cair 100 fios. Por exemplo, se é uma pessoa que geneticamente falando, ela tem pouco cabelo, ele vai cair menos de 100 fios. Mas se é uma pessoa, por exemplo, como eu, que tem muito cabelo, é normal cair 100 fios por dia. E aí a gente vê muito isso no cabelo cacheado. Por exemplo, cabelo cacheado a gente não penteia todo dia. Então ele não vai cair, eu não vou passar a mão, ele vai cair. Então, quando eu for pentear esse cabelo, quando eu for lavar e pentear, ele vai cair uma quantidade considerável. Mas eu tenho que diluir aquela quantidade pelos dias que eu tô sem lavar. Então, se eu tô uma semana sem lavar cabelo, então a gente vai fazer um cálculo ali, são 7 dias, são 700 fios. E aí eu viro, meu cabelo tá caindo muito, não é? Ele tá caindo proporcional aos dias que você ficou, né? Exatamente, sem lavar, sem exatamente. pentear, né? É por isso que o povo fala também, não sei se é verdade, vou aproveitar e te perguntar, essa consulta aqui, gratuita, não pode. Que não pode pentear o cabelo seco, é verdade ou não é? Cacheado, não. Liso você pode pentear sem problema nenhum. O cacheado, ele tem ondas. Como é que eu vou pentear uma onda? Então, assim, cacheado é bom pentear ele molhado, porque você vai ter o creme que vai ajudar ali a desembaraçar o cabelo. Agora, liso você pode pentear, mas desde que? Das pontas pra baixo. Agora, cacheado eu não aconselho. Sim, das pontas pra cima, né? Exatamente. E agora, tá, eu quero entrar numa parte muito importante do seu trabalho, né? Que você explicou, assim, com maestria, a parte técnica que você domina muito bem. Mas eu quero falar sobre a autoestima, né? Tem algum case ou alguns cases de sucesso aí que você gostaria de contar pra gente, né? Por que tratar cabelos, principalmente, né, falando de queda,
resgata essa mulher? Olha, eu tenho um caso que, inclusive, ele tá postado no Instagram. Eu pedi autorização à minha cliente e ela gravou um vídeo, assim, lindo pra mim. Que ela falou sobre a autoestima dela e como era o cabelo. Ela fez um transplante de rim. E aí, ela não faz, como ela só tem um rim, ela não faz ali aquele metabolismo como deveria ser feito, né? Isso acaba ocasionando muita queda. Então, ela tinha várias falhas aqui atrás na nuca, falhas na frente, e era algo que deixava ela super envergonhada. Ela só andava com um rabinho de cavalo, que era pouco cabelo. Ela só andava com um rabinho de cavalo e, assim, quando ela me procurou, ela falou assim, olha, você é minha última saída. Eu fiquei até nervosa, porque eu falei assim, meu Deus! Que responsa! E aí, eu falei com ela, olha, vai dar certo. E eu não podia entrar com nenhum ativo oral, porque, como eu falo, né, a gente tem parceria com os médicos. Eu entrei em contato com o médico dela achou melhor não colocar nada oral, porque ela já não faz o metabolismo como deveria. E aí a gente só podia tratar o externo. Então, assim, eu não prometi muita coisa pra ela. Eu falei, olha, a gente vai tratar o externo, mas eu não posso te prometer muita coisa. Só que o que eu falo pra todas as mulheres, o emocional, ele comanda o corpo. E ali eu acho que ela criou uma expectativa tão grande, ela se sentiu tão bem tratando o cabelo, que às vezes era só um tratamento de fibra, que esse cabelo começou a desenvolver. E a gente começou a entrar com microagulhamento, a parte de LED para fazer estimulação. E aí eu consegui repilar toda aquela área em 3 meses. Meu Deus. Ficou... Nossa, foi assim, foi incrível, uma história incrível. Para quem quiser olhar lá no Instagram, a história tá lá. Ela conta, eu mostro foto também de como tava antes. E aí ficou uma área assim, cheia, claro que cheio de cabelo pequenininho. Mas uma área muito mais cheia. E aí, no final do vídeo, ela fala que assim, olha, você restaurou a minha autoestima e eu não sei com que palavras te agradecer. E assim, eu achei lindo, porque pra mim isso me enche, sabe? Me diz assim, ó, é pra isso aqui que você trabalha, foi pra isso aqui que você estudou. Então, me enche de alegria ver um olhar de outra mulher feliz, sabe? E saber que eu pude fazer parte daquilo ali, que eu fui um instrumento em cima daquilo ali. Ai, que lindo. Tá toda emocionada, né? Ah. Gente, tá sendo um prazer te ouvir, Thay. Eu fico, assim, muito feliz quando eu escuto, né, histórias de empreendedoras que realmente trabalham com esse resgate aí da mulher, né, da autoestima, porque cabelo não é só estética, né, gente? Tá mais que provado que não é só beleza. É realmente, assim, um processo de dentro pra fora. E é isso que a gente vai conversar depois do intervalo. Vamos falar de alimentação, vamos falar de suplementação e de por que é importante buscar esse acompanhamento profissional antes de tentar resolver, né, por conta própria, talvez fazer alguma coisa que possa até piorar, né, a situação, dependendo da escolha que você fizer. Volto já já, aproveita para curtir, comentar, compartilhar e, claro, se inscrever no canal. Até mais! E estamos de volta aqui, conversa esclarecedora, hein, Thay? Muito obrigada. Nada. E olha, antes da gente continuar, eu quero falar um ponto fundamental quando o assunto é saúde dos cabelos, que é cuidar de dentro para fora, né? Como a profissional aqui acabou de explicar pra gente. A gente tem esse costume, né, de pensar primeiro em shampoo,
máscara, hidratação, tratamentos externos, mas o nosso organismo ele também precisa dos nutrientes necessários para funcionar, né, adequadamente. Quando existe uma deficiência nutricional identificada, a suplementação ela pode fazer parte desse cuidado, né, Thay? Com certeza. E é claro, né, que sempre considerando aí a necessidade individual, né, com orientação adequada. Por isso que a Tainá aqui também citou a questão dos exames de sangue, né, para ver como é que estão aí as taxas, né, que com certeza é individual. E é nesse contexto que eu quero apresentar para vocês a Longevitale. Uma rotina de suplementação, ela pode ser uma aliada dentro de um cuidado mais completo, né, com a saúde, com o nosso bem-estar de forma geral. Porque cabelo, pele, unhas e disposição também estão relacionados ao funcionamento, né, do nosso organismo por completo. Mas fico alerta para vocês, não é porque uma vitamina é famosa por ajudar cabelos e unhas, por exemplo, que todo mundo precisa tomar. O ideal mesmo é investigar e entender que o seu corpo realmente precisa daquele nutriente ou não. Então aproveita, gente, nosso cupom de desconto, né, com os nossos parceiros Longevitale, que é uma farmácia de manipulação com unidade em Macaé e em Rio das Ostras. Tudo que vocês precisarem, vitaminas, homeopatia, cosméticos também de skincare, eles também fazem antibióticos, o que vocês pensarem, tá? Precisar fazer aí, manipulado, Longevitale, o atendimento é incrível, a equipe é super cordial, fica pronto rapidinho, inclusive hoje, saindo daqui, vou passar lá pegar minha entrega. Longevitale, aproveita o cupom de desconto aqui do Ana Menezes Podcast. Um beijo toda a equipe da Longevitale. E Thay, vamos aproveitar esse assunto, né, de queda capilar, porque rende, viu, mulher? Rende muito. E quando chega, né, esse tipo de cliente, quais deficiências nutricionais costumam ser investigadas? Então, na verdade, a gente tem uma série de taxas a serem investigadas. Por exemplo, ferro, ferretina, B12, zinco, todas essas taxazinhas, principalmente vitamina D, elas são marcadores para mim do que pode estar acontecendo da queda ou não. Até porque, às vezes, por exemplo, a cliente vira para mim e fala assim, olha, eu tenho a vitamina B12, exemplo, a 400, está ótimo, mas para mim não é um marcador ótimo. Para mim, um marcador ótimo, ela tem que estar em 800 ou 900. Meu Deus. Então, assim, é porque a taxa do médico ela é diferente da taxa do tricologista, porque a gente pensa ali num conjunto de cabelo. Pro problema que ela tá apresentando, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, por isso que eu falo que é muito individual, porque às vezes a cliente, não, eu fui no médico, tá tudo certo, não tô fazendo reposição de nada, mas às vezes a taxa pra mim tá baixa. E tomar essas vitaminas também, assim, por conta própria, também pode acarretar problema, né? Pode, porque a gente faz uma sobrecarga, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa não tem, exemplo, eu tenho a vitamina B12 boa, vou botar mais B12 ali pra dentro, seja intramuscular, sublingual. Então, a gente acaba gerando uma sobrecarga. A sobrecarga também pode gerar queda. E falando nisso, eu lembrei de até de uma polêmica que surgiu na internet. Parece que tá na moda, né? Tomar B12? Tô me assistindo tristinha, tô me assistindo B12. Cabisbaixa, vou ali tomar uma B12zinha. Como se fosse, assim, uma água de coco. O que você acha disso? Então, eu acho que se for ao médico e o médico achar que realmente precisa repor, ok. Agora, inclusive ontem minha mãe tava falando sobre isso comigo. Ela, vai ali na farmácia comprar uma B12 pra mim. Eu falei, mãe, você fez exame de sangue? Ela, não. Eu falei, então pra que você quer tomar uma B12? Porque às vezes essa baixa autoestima, o sono, pode não necessariamente ser uma B12 baixa. E aí a gente gera uma sobrecarga que pode gerar outros quadros, até marcadores inflamatórios no corpo por conta de uma B12 em excesso. Aí, gente, a gente tem que ficar muito em alerta, né? Também com a questão da pressão estética, das redes sociais, né? Dessas coisas aí que vira e mexe estão na moda, né? Tomar vitamina, anúncios que a gente vê daquela vitamina cabelos e unhas, né? Independente da marca. Mas realmente você tem necessidade? Será que isso vai fazer bem pra você? Não existe um padrão, né? Nós somos seres individuais, cada um tem um organismo que funciona de uma forma que vai ter uma deficiência diferente. Exato. Então, por isso que é importante, não tem nenhum problema comigo, meu cabelo não tá caindo, ou, por exemplo, não tá caindo, né? Porque Thay já falou que são 100 fios por dia, São 100 vai fios cair. por dia. Claro, dependendo de cada metabolismo, mas a base são 100 fios por dia. Mas às vezes você pode estar assistindo assim, comigo tá tudo bem, meu cabelo não tá caindo
tão além, né? Não me gera esse tipo de preocupação agora. Então, por quê? Por que tomar uma vitamina específica porque a influência tal, a blogueira tal indicou, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade também nos conteúdos, né? Que a gente consome e como nós somos influenciadas também pela indústria mesmo, né? Cosmética, né? Do país. Sim, eu vou até fazer um adendo, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, meu cabelo não tá evoluindo, vou tomar uma vitamina para cabelo crescer. Às vezes as pessoas confundem a falta de desenvolvimento do cabelo com uma área da microbiota ali que não desenvolve. Como assim? Se eu tenho um cabelo que gera muita oleosidade no couro cabeludo, como que o cabelo ele vai se desenvolver se aquela oleosidade ela prende o fio ali? Então, esse fio ele não vai crescer de forma adequada. Porque eu não tenho uma área saudável do couro cabeludo. Aí tá botando vitamina pra dentro, mas o couro cabeludo tá Exatamente. péssimo. Exatamente. Então, assim, eu acho que antes de fazer uma suplementação, o ideal é, assim, fazer exame de sangue e fazer uma avaliação para poder ver se realmente precisa fazer uma reposição, para a gente não gerar ali uma sobrecarga. E Thay, você falou, né, dessa questão da atenção com o couro cabeludo, que realmente as pessoas focam nos fios e esquecem do couro. Agora vamos falar especificamente para quem faz tratamento químico. Alisamento, coloração, procedimento de uma forma geral, né? Tem que ter esses cuidados específicos também com o couro cabeludo? É o ideal que tenha, né? Geralmente eu até brinco lá na clínica, eu falo que quem faz alisamento, principalmente cliente de alisamento, não tem o costume de tratar cabelo. Porque já vê o cabelo liso, o cabelo fica brilhoso porque o alisamento ele gera um espelho na fibra, então parece que ele tá bonito e não tá. E aí, não trata o cabelo. Quando que a cliente vai descobrir que esse cabelo não tá saudável? Quando ele quebra. Que aí a gente já não consegue fazer muita coisa. Porque como o alisamento, ele cria uma película ali, ele cria um espelho, parece que o cabelo tá brilhoso, tá bonito, você, depois eu trato. E aí você vai descobrir que aquilo ali não tá legal quando ele quebra. E aí, por exemplo, eu uso coloração, lá a gente tem costume de fazer a modelagem de cachos também. Que é um tipo de química, não é uma química igual ao relaxamento, mas é um tipo de química para algumas clientes que optam em fazer para que eu não precise deixá-las irem em outro lugar, porque às vezes eu trato, deixo aquele cabelo todo estruturado, elas vão em outro lugar e pronto, aí volta com o cabelo todo quebradiço, enfim, aí eu tenho que começar do zero. E aí eu sempre falo que é bom tratar. Cabelo, ele precisa ser reposto. Aminoácido, que aminoácido é o que já forma a fibra capilar. Precisa ser reposto o óleo, isso seja o cabelo liso ou o cabelo cacheado, ele precisa de nutriente. Só que assim, como eu disse, lá a gente só trabalha com produto bioativado, ele vai no córtex, que é como se fosse uma camada oca do fio, e deposita o nutriente ali. Já o cosmético, ele é mais externo mesmo. Então, ele vai deixar ali bonito durante uma semana, 15 dias, e depois o cabelo ele volta para o estado inicial, porque ele não consegue depositar o nutriente ali, entendeu? Vou aproveitar para deixar uma pergunta para quem está nos assistindo. E aí, como que tá? Como que tá o seu tratamento capilar? Como que tá a saúde dos seus filhos? Você tem cuidado do seu cabelo ou você só vai no salão de beleza para alisar? Hein? Deixa aqui nos comentários, seja sincera, comenta, fala pra gente. E agora, se você tá numa situação muito estável, seu cabelo tá maravilhoso, tá com saúde, tá brilhoso, macio, não tem queda, né, além do normal, mas você quer prevenir, o que você indica, Thay? Olha, claro que eu vou indicar o meu espaço, porque atualmente, diferente de salão, a cliente ela não precisa estar lá toda semana. Geralmente, quem faz a prevenção, eu vejo a cada 20 dias, por exemplo, que dá uma vez ao mês. Exatamente porque o nível de tratamento que a gente faz, às vezes eu vou trabalhar com vitamina, óleo. Então, são tratamentos mais pesados. Eu não preciso ver a cliente com tanta constância. Então, geralmente, a cada 20 dias, a cliente vai lá para fazer uma manutenção. E a manutenção, ela é importante, porque, por exemplo,
já falando da clínica, como os tratamentos lá, eles ajudam a prevenir queda, um ressecamento, uma quebra. A cliente, ela sempre vai ter aquele fio ali saudável. Um couro cabeludo também, que a gente vai trabalhar a parte inflamatória, para ele não inflamar, porque a gente tem alguns ativos que são calmantes. Então, tudo isso a gente gera uma inflamação para que, se acontecer alguma coisa, aquele cabelo também ele não caia na mesma proporção que cairia se não tratasse. Certo. Por exemplo, eu recebi uma dica, né, de uma das meninas da sua equipe para usar o óleo mesmo, né, capilar, aquele olhinho reparador de pontas, né, que vocês chamam. E era uma coisa que eu percebi que fez total diferença no meu dia a dia. Então, é legal porque a informação, eu sempre falo isso aqui, né? Que a informação salva a gente, a informação liberta a gente, né? Da nossa ignorância. E nesse sentido também é importante, né? Não é à toa que a gente está falando sobre esse assunto específico hoje. O quanto um produto certo também indicado para uma profissional que entende o nosso perfil e o nosso cabelo pode ajudar a prevenir, né, e a fazer essa manutenção. Eu lembro que você também tinha me explicado sobre a questão do suor, né, que ele é o principal vilão pro couro cabeludo. E como eu treino, eu suo muito. E eu sei que também que lavar cabelo todo dia também não é muito saudável. E eu ficava naquela assim, gente, lavo ou não lavo? Mas aí se eu não lavo, eu suei. Mas o que eu faço? E eu percebi, né, que depois que eu recebi essa orientação e realmente coloquei ele na minha rotina, a frequência, né, certinha de lavar para minha realidade, esse óleo de prevenção, né? Nossa, eu percebi real como que faz diferença. Eu tô até fazendo no cabelo do meu filho. Mas ajuda, mas cabelo cacheado, então pede muito óleo. Cabelo cacheado eu passei a passar no dele. E aí eu falo que o certo de fazer, por exemplo, um processo de umectação é saber se esse óleo é de qualidade, porque ainda tem isso. Às vezes tem óleo que ele não vai fazer uma absorção legal ali no cabelo, mas tem os óleos que eles são de qualidade mesmo. Então você consegue fazer um processo de umectação. O que eu só alerto os clientes, vai fazer um processo de umectação, não aplica, gente, raiz. Aplica a ponta. Deixa uns 4 dedos para baixo, aplica ali, vai dormir, no outro dia lava o cabelo e tá tudo certo. Ai, gente, fica maravilhoso. Faça. Ó, o papo tá ótimo. Eu vou chamar o nosso segundo intervalo e a gente volta já com os nossos quadros polêmicos, nossos quadros finais. Até já. Estamos de volta. Eu quero saber se você já se inscreveu no canal. Se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou no grupo da família, dos parentes, dos vizinhos, do condomínio, das amigas, sabe? Todo mundo tem um trio de amigas, né? Manda no grupinho do trio. E hoje nós vamos fazer um quadro que eu criei específico para Tainá, que é de mitos ou verdades, né? Sobre o assunto. E aí, Thay, estresse pode fazer o cabelo cair? Pode, muito. Vou até pegar minha colinha, né? Pra não ficar nervosa. Vamos lá, Thay. Cortar o cabelo faz ele crescer mais rápido? Não, só faz ele ficar mais cheinho. Chocada. Eu cresci ouvindo isso. Que tinha que cortar. Não. O que acontece? É porque, na verdade, quando você corta o cabelo, você enche aquela área que geralmente ela fica mais minguadinha, sabe? E aí você acaba indo igualando. E aí você vê um crescimento mais completo, mais certo. Mas isso é mito. Cortar cabelo não faz cabelo crescer mais, entendeu? É por isso que às vezes a ponta fica mais rala, né? Exatamente. O que eu falo para os clientes? Que geralmente a cada 3 meses é bom tirar pelo menos 3 dedos, olha. Um dedinho só de ponta. Sim. Porque a gente sempre vai mantendo aquela ponta cheia. E isso vai dar uma total diferença. A pessoa vai achar que o cabelo tá crescendo assim absurdamente, o que já estava crescendo, mas é porque ela vai sentir o cabelo mais cheio e ela não vai precisar tirar em quantidade quando precisar cortar.
Então, a cada 3 meses é bom tirar um dedinho ali de ponta. E quando eu falo um dedinho, é um dedinho mesmo. Porque cresce 1 centímetro a cada mês. Então, vamos botar lá. A gente tem 3 centímetros a cada 3 meses, a gente tira um, ainda fica 2. Então, a gente consegue ver um crescimento mais saudável. E tem que também encontrar uma profissional que respeite um dedinho, né? Porque tem muita mulher traumatizada, né? Tem. Nossa, cacheada, então, assim, Ana. Que chega pra cortar um dedinho e corta um palmo. É, porque o cacheado, você corta um dedinho e parece que você tá tirando um palmo. Então, assim, hoje, a minha técnica, a gente prefere cortar cabelo cacheado a seco, porque a gente vê ali onde ele realmente vai ficar, pra depois fazer a parte de finalização, ver se ficou uma ponta, se não ficou. Mas, a princípio, tem muita mulher que chega traumatizada, tá? Pois é, eu sei. Lavar o cabelo todos os dias faz mal? Não faz mal. Isso, minha concepção, tá? Por exemplo, você é uma pessoa que soa muito. No seu caso, não vai fazer mal. Sim. Porque você tem um excesso de oleosidade que você precisa higienizar. Agora, uma pessoa que não faz muita coisa, ela pode lavar a cada 2 dias sem problema nenhum. Mas não faz mal. Dormir com o cabelo molhado? Faz muito mal. Pode dar fungo, por exemplo, tanto na fibra quanto no couro cabeludo. Ah, minha mãe sempre brigou comigo sobre isso. É, mãe, vou te dar razão. Prender o cabelo frequentemente pode provocar quebra ou queda? Pode, claro Quebra que pode. você já explicou, né? Aham, claro que pode. Queda nem tanto, mas a quebra bastante. Sim. Shampoo anti-queda sozinho ele consegue tratar? Não, sozinho não. E mesmo assim, dependendo do ativo. E aqueles anti-caspa? Dependendo do anticaspa, piora, em vez de melhorar. Meu Deus. Aquele meme da véia. Meu Deus. E quanto mais caro o produto, melhor? Não, porque, por exemplo, eu geralmente costumo indicar alguns produtos para cliente que é de farmácia mesmo, produto cosmético, que são melhores do que uns produtos que são comercializados hoje, que às vezes é um produto, sei lá, de R$ 400, e o produto que eu indico para ela é 60. Ai, vou querer essa indicação aí. O couro cabeludo também envelhece? Envelhece porque, na verdade, envelhece porque os nossos hormônios, de acordo com que a gente vai envelhecendo, eles vão se modificando. Mas aí a gente fala de pele, é igual pele de rosto, porque o couro cabeludo é uma pele. Mas, de acordo com que vai mudando ali a taxa hormonal, ele vai envelhecendo, isso é normal. E agora vamos chegar nas dores de quem tem problema com calvície. Seja homem, mulher, é uma coisa que é muito falada e exposta hoje também, né? Existe um tratamento realmente de prevenção? De prevenção existe. Geralmente a gente usa alguns bloqueadores. A gente fala que a gente tem um receptor que se chama DHT. Eu não vou explicar muito aqui, porque é uma explicação muito extensa. A gente precisa bloquear esse receptor para poder parar a queda. E geralmente quem tem calvície, esse receptor do DHT, ele tá correndo livre ali, então ele gera muita queda, que gera, por exemplo, falha aqui na frente, aqui na coroa. E aí o que é interessante falar sobre isso também, que geralmente quem é calvo, não sei se você já reparou, sempre tem cabelo aqui atrás. Só falta cabelo aqui em cima. Verdade. Mas é porque nessa área aqui de baixo, a gente quase não tem esse receptor, porque é a primeira área que é formada ali no útero. Porque o coração ele começa a bater 2 semanas depois da fecundação. Durante o processo de fecundação, o que é formado primeiro é o cérebro. E nessa área aqui, a gente quase não tem um receptor por causa disso. Então, geralmente, a queda ela ocorre aqui em cima por conta disso. E aí, a gente bloqueando esse receptor, a gente atrasa o processo da calvície, mas quem tem calvície tem que tomar um bloqueador o resto da vida. Sim, é um tratamento contínuo, né? Exatamente. Nossa, interessante. E agora chegamos ao nosso quadro Pensa Rápido. Thay, cabelo saudável é? Acho que um cabelo saudável pra mim hoje, ele tem que estar brilhoso, ele tem que estar um cabelo inteiro por extenso, um cabelo que você chega e a pessoa olha assim, nossa, que cabelo bonito. Um hábito indispensável para cuidar dos fios. Tratamento. O maior erro que cometemos com o cabelo.
prender demais, lavar. Nossa, tem muitos erros. Acho que lavar, dormir com ele molhado, usar produtos que são base alcoólicas, por exemplo, gel, gelatina, mousse, todos esses produtos eles são base alcoólicas, fora outros. Tem um também que é para cabelo liso, que é aquele morte súbita. Meu Deus do céu. É uma morte súbita mesmo. Ele é um dos que mais geram quedas. Eu acho assim, que erros eu posso citar um monte. Certo. E um mito que você gostaria que acabasse hoje? Um mito? Eu acho que do minoxidil, que faz crescer cabelo. Qual o nome? Minoxidil. Que é um remédio? Não, o minoxidil ele é tanto uso tópico quanto uso oral, né? Ele não é feito ali basicamente para fazer o cabelo crescer. Ele é feito para manter o cabelo ali enquanto você faz uso. Depois que você faz uso dele, cai tudo. Então, se a pessoa fizer uso, ela pode ficar até refém daquilo, né? Ela fica refém. Parou de usar, cai tudo. Entendi. E uma palavra que define a autoestima? Acho que felicidade. Cuidar do cabelo também é cuidar da Alma. alma? Arrasou, profundo. Chegamos no momento do Se Conselho Fosse Bom. Se conselho fosse bom, Tá, imagina que aqui, do lado da sua câmera, atrás da sua câmera, na verdade, tem uma mulher percebendo que a queda de cabelo tá intensa. Isso já começou a mexer em como ela se enxerga. Ela parou de sair. Ela tem vergonha até de ir no salão de beleza, por achar que tem pouco cabelo pra isso. Dê um recado pra ela. Amiga, você me achou. Eu acho que não fica receosa. Eu acho que deve tratar mesmo, buscar alguém que possa te ajudar e passar por esse processo de dor, porque é um processo de dor. E a gente tem pessoas hoje que são nossas ajudadoras, né? E a gente consegue buscar formas de resolver. E hoje a queda ou a dermatite, o que seja, ela tem solução. A gente pode ser grandes auxiliadores no seu processo. Então, o certo é tratar. Tem alguma informação que a gente deixou passar que você acha muito relevante pra gente estar finalizando esse episódio? Então, tem uma informação sim. Eu acho que eu queria até trazer aqui, porque é uma informação que não é muito conhecida hoje pelas mulheres, que é sobre ovário policístico, né? Que é a síndrome. Hoje, uma das queixas que eu mais recebo hoje na clínica é queda, e geralmente está muito vinculada a isso, né? Porque boa parte hoje das mulheres tem a síndrome. Só que quando se fala sobre a síndrome de ovário policístico, a gente vincula ao cisto mesmo no ovário. E não necessariamente a mulher ela precisa ter o cisto no ovário para ter a síndrome da SOP. Às vezes ela pode ter outros marcadores, que é o excesso de pelo, espinha, queda de cabelo, sem necessariamente ela ter ali O cisto, né? cisto. Ah, eu lembro que quando eu tratei acne, uma das desconfianças eram essa, né? Aí eu fiz o exame e tal e não tive essa síndrome. Você sempre trazendo, né, informações relevantes. Eu tenho certeza que esse episódio, ele vai muito além da estética, né? Realmente a gente vem falando, né, batendo nessa tecla aqui, até em outros episódios também, com outros profissionais, sobre a importância da gente cuidar do interior, né, da saúde, que tem que vir de dentro para fora e que influencia, né, no nosso autoconhecimento, que influencia na forma que a gente se enxerga, na segurança que a gente ganha, né, para exercer tantos papéis, né, principalmente, assim, falando de mulher, que é o meu público, né, na maioria, realmente esse assunto de autoestima é o assunto que mexe muito comigo, porque eu já passei, né, altos e baixos também de autoestima, vinculada ao cabelo, principalmente. Eu fui aquela adolescente que adorava uma moda. Eu tive a mecha aqui, ó, descolorida na frente. Menina, eu pintei o cabelo com papel crepom. Eu Pintei adorava. também, época de rebelde, eu era Roberta. Pintei de papel crepom. Depois eu fiz um bico no salão de beleza. Não posso deixar de falar isso pra vocês. Fiz um bico no salão de beleza. E aí, o dono do salão pintou minhas pontas de vermelho, sabe? Então, realmente é uma área que tem a ver com a minha história também, né? Enquanto pessoa, não só enquanto jornalista aqui à frente do Ana Menezes Podcast. E, pra te agradecer sua participação aqui maravilhosa, tenho 2 mimos pra você. Ai, meu Deus, adoro. Já quero ver. O primeiro é da Aerocópias. Olha, que lindo! Essa aí você vai levar pra casa. Claro! Vou tomar meus cafés já até lá na Sim, clínica. gente. Se alguém me perguntar, eu vou indicar.
É uma prova social que você esteve aqui, tá? Gente, a caneca do Ana obrigada, Menezes Podcast. amei. Feita pela Aerocópias, né? Que são nossos patrocinadores aqui também. Gente, a Aerocópias é uma gráfica, mas na verdade é muito além de gráfica, né? É uma empresa de comunicação visual. Então eles trabalham com brindes. Além das canecas, né? Eles fazem almofadas, canetas, cadernos, copos. Tudo que você precisar de adesivos, né? De identificação para o seu negócio, para sua loja. Tudo que vocês precisarem de encadernação, xerox, foto, revelação de foto 3x4, que você pensar de comunicação visual, Aerocópias tem cupom aqui do Ana Menezes Podcast. E tem mais, Meu tá? Deus. Nossas convidadas são muito mimadas pelos nossos patrocinadores. Graças a Deus. Você também ganhou um voucher da Lazuli. Olha. Gelato e café. Você conhece a Lazuli? Não conheço, Então, mas a aproveita. partir de hoje eu vou conhecer. Sim. A Lazuli tá em 2 pontos aqui de Macaé, né? No Vale dos Cristais, ali no Boulevard. E também aqui nas firmas. Menina, no eu acho... Guerra Mall. Eu acho que eu já vi alguma postagem deles. Inclusive, eu até falei com a minha amiga. Eu falei, a gente precisa ir lá. Eu acho que é lá. Com eu acho que é certeza lá mesmo, deve porque ser. ali no Vale dos Cristais. Sim. Fica ali logo ao lado do supermercado que tem ali no Boulevard. É Não tipo tem um erro. shoppingzinho. É, isso. É isso aí mesmo, é lá. Então, agora eu vou lá com certeza. Aproveita. A Lazuli é muito mais do que gelateria, né? A Lazuli também é um café. Então, tudo que você pensar de café, cappuccino, chocolate quente é perfeito. Para esse friozinho que tá Ai, fazendo, é uma delícia. pode ir com seu amigo que você vai amar. E é o chocolate quente verdadeiro, sabe, gente? Cremoso, com gosto de chocolate, né? Gosto de chocolatado não, tá? Sai fora. Então, Lazuli, muito obrigada. Um beijo, Raquel, pela parceria também com a gente, de acreditar, apoiar, né, o Ana Menezes Podcast, nos escolher para estar aqui propagando a sua marca. Um beijo no coração de todos os nossos patrocinadores. A Tricorré também, que entrou pro time. Muito obrigada. Obrigada a você, por acreditar Ana. na gente. Thay, a casinha Ana Menezes Podcast está sempre aberta para vocês. Obrigada. Que você possa voltar, né, para contar Se novas Deus histórias. quiser. Se E Deus acrescentar muito na vida das mulheres que nos acompanham. Pode deixar. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Compartilha.